Olá, minha turma esperta do curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Empreendedorismo e Inovação no Agronegócio. Eu sou o professor Carlos Carreira e convido a vocês a embarcarem nessa aula de hoje, cujo tema é a motivação a serviço do empreendedorismo. Então vamos juntos nessa jornada do conhecimento. E nessa aula conheceremos as motivações baseadas na realização, na necessidade de afiliação e na necessidade de poder. Você vai descobrir na aula de hoje o que te move, o que te faz agir através de uma atividade de autoconhecimento que aplicaremos ao final dessa aula, que é um questionário de motivações. Pessoal, vocês que estão acompanhando aí as aulas anteriores, nós vimos que uma palavra essencial no empreendedorismo é a palavra ação. Mas a gente deve reconhecer que ninguém se levanta de uma situação de conforto para partir para a ação, se não tiver uma coisa que o impulsione, que o motive para isso. Mas as pessoas são complexas, elas têm diferentes necessidades. Portanto, elas não se motivam todas pelos mesmos estímulos. Então, nesse sentido, essa aula vai trazer diferentes fatores motivacionais que são mais adequados a serem aplicados a certos grupos de indivíduos. Então, tem grupos que se motivam por estímulos diferentes. Além disso, essa aula também os convidará para um autoconhecimento, para tentar descobrir o que move cada um de vocês. Então, vamos nos mover na direção desse importante aprendizado. Bons estudos! Para isso, vamos conhecer a teoria das necessidades motivacionais baseadas na realização, na afiliação e no poder. Essa teoria foi criada por David McClelland, que foi um psicólogo americano de grande destaque nas décadas de 1950 e 1960, que era uma época onde a psicologia estava ganhando grande destaque nos estudos relacionados à administração. Essa teoria propõe que as pessoas são impulsionadas a agir, que é o tema da nossa aula de hoje, né? O que impulsiona as pessoas a agir. Então, as pessoas são baseadas em três necessidades. Primeiro, a necessidade de realização. Também temos a necessidade de afiliação. E a terceira necessidade abordada é a necessidade de poder. Essas necessidades, segundo David McClelland, são desenvolvidas ao longo do seu crescimento, seu desenvolvimento natural. Então ele afirma que todas as pessoas possuem essas três necessidades, porém em diferentes níveis. Então sempre uma delas vai ser uma característica predominante, mais forte em cada indivíduo. Vamos iniciar, portanto, pelas características que definem uma pessoa que tenha predominante as necessidades de realização. Essas pessoas têm o desejo de conquistar algo desafiador. Elas se motivam por coisas desafiantes. Elas se interessam pelo seu próprio crescimento. Elas gostam de aceitar responsabilidades pessoais. Elas se esforçam para fazer as coisas cada vez melhor, com excelência. E elas buscam alcançar o sucesso não só pelas recompensas, mas sim por esse desejo de se superar constantemente. Então elas exigem esse padrão elevado de sucesso com elas mesmas. Elas gostam de dominar tarefas complexas, superar desafios, como eu falei, assumir responsabilidades e correr riscos calculados, baseados no conhecimento. E elas querem saber dos seus superiores um retorno concreto sobre o seu desempenho. Elas querem saber como elas se saíram. Então elas querem sempre influenciar seus resultados para que eles sejam melhores possíveis utilizando suas habilidades. O que motiva essas pessoas não é propriamente o dinheiro em si, e sim tudo isso que estamos colocando aqui. Esses indivíduos, com esse tipo de necessidade mais predominante, eles pretendem, mais do que alcançar um reconhecimento, um sucesso pessoal, obter um feedback concreto e real sobre o seu desempenho dentro de um grupo. Eles buscam sempre fazer as coisas melhor. Por isso eles querem saber de modo sincero aonde eles podem melhorar. Então eles procuram enfrentar, encarar os problemas e obter sempre uma retroalimentação para conhecer os resultados e lidam muito bem com o fracasso, enxergando o fracasso como um aprendizado para fazer cada vez melhor na próxima tentativa. Agora, pessoal, vamos conhecer as características dos indivíduos motivados
predominantemente pelas necessidades de afiliação ou afeto, que se traduz em uma necessidade muito ampla de participação social. Essas pessoas têm o desejo de estabelecer laços pessoais próximos. Elas sempre procuram evitar os conflitos. Elas buscam formar fortes amizades. Elas querem ser solicitadas e aceitas nos grupos. As pessoas preferem amizade e cooperação no lugar do confronto. Buscam sempre a compreensão e as boas relações. Estão percebendo? É um tipo de pessoa que é apaziguadora. Elas gostam de estar em grupos com harmonia. Elas preservam, em primeiro lugar, as relações. Então, elas têm uma necessidade social de companhia e elas têm necessidade de serem apoiadas nas suas ideias, que as suas ideias também sejam ideias comuns ao grupo. Então, elas querem estabelecer e desenvolver relacionamentos significativos. Então, elas são motivadas por cargos no trabalho que exigem uma interação frequente. Essas pessoas não se dão bem com trabalhos solitários, por exemplo. Uma parte negativa é que se essa pessoa está numa posição de gerência, numa posição de liderança, elas têm dificuldade em avaliar os seus subordinados de forma objetiva. Ou se ela tiver que criticar um funcionário com um mau desempenho, ela tem muita dificuldade quanto a isso. Elas valorizam mais as pessoas e a amizade com as pessoas do que propriamente a produtividade dessas pessoas. E elas costumam se aproximar dos outros em busca da confirmação de suas ideias, de suas percepções sobre as coisas. Essas pessoas, quando compartilham das mesmas ideias, elas tendem a se unir, porque elas estão na mesma situação. Então, elas procuram pessoas que estejam, entre aspas, aí no mesmo barco que elas. Quem está infeliz, porque está deslocado em um grupo, vai buscar sempre a companhia de alguém que esteja na mesma condição de infelicidade, de insatisfação por estar naquele grupo, até encontrarem um grupo que tem as mesmas ideias que ela. E existe um terceiro grupo de pessoas, segundo David McClelland, que tem mais afloradas as necessidades de poder e são motivadas por isso, que é o desejo de ser responsável pelos outros e ter autoridade sobre essas pessoas. Eles preferem o confronto e a concorrência, preferem disputas e valorizam seu prestígio, valorizam muito a sua reputação e a sua influência perante outras pessoas. Para ele, isso é mais importante do que os resultados. Veja aí que começa a ter uma diferença entre o pessoal da realização, que eu citei no primeiro grupo. As pessoas com a motivação predominante pelo poder, elas buscam posições de liderança e têm uma forte inclinação para buscar exercer esse poder e, para isso, não se abstém de participar de atividades, muitas vezes, competitivas. Então, eles querem ser altamente valorizados, baseando-se na realidade atual e buscam um reconhecimento e respeito dos outros, traduzido em prestígio. Pessoal, então, para ficar bem consolidado o nosso conhecimento sobre cada uma dessas necessidades, vamos recapitular aqui através dos tópicos dessa tabela. Iniciando com a motivação baseada na realização. Nessa situação, o indivíduo procura alcançar sucesso perante uma norma de excelência. Uma norma imposta por ele mesmo, a ele próprio, de excelência, que ele tem que fazer tudo com excelência nas suas atividades e nos seus projetos. E para isso, como ele gosta de desafios e atividades que o impulsionem a ser cada vez melhor, ele também procura metas altas, elevadas, porém realistas. Afinal, nem mesmo ele se motiva com metas impossíveis. Ele responde positivamente à competição, mas é sempre nesse sentido de fazer cada vez melhor as coisas. A competição dele não é para buscar o prestígio, nem a valorização pessoal, nem o poder. É uma competição muito mais com ele mesmo, para ele ser cada vez melhor. Por isso ele sempre toma iniciativa. Ele prefere as tarefas, as atribuições nas quais ele mesmo seja a pessoa diretamente responsável. Ele gosta de assumir responsabilidades. E ele assume tanto quando houver o fracasso, quanto quando houver o sucesso, sempre buscando melhorar, mesmo atingindo esse sucesso. Ele gosta de assumir riscos, mas riscos
calculados, riscos moderados. Ele gosta de se relacionar com peritos, com pessoas tecnicamente capazes de avaliar o seu trabalho para poder te passar um feedback realista sobre o seu próprio desempenho. Já o grupo de indivíduos que tem sua motivação predominante baseada nas necessidades de afiliação, eles procuram sempre relações interpessoais muito fortes. Eles gostam de conquistar novas amizades, se esforçam para isso. Também se esforçam para restaurar alguma relação que tiver eventualmente sido perdida ou sido enfraquecida. Ele atribui, atenção, olha, mais importância às pessoas do que às tarefas. Vamos imaginar aqui um professor. Ele gosta tanto dos alunos que o aluno entrega uma tarefa ali meia boca, uma tarefa ruim, fraca, mas o professor tem dificuldade em dizer para o aluno que a tarefa dele está ruim, porque aquela amizade, aquela relação vem em primeiro lugar. Essa pessoa procura sempre a aprovação dos outros para as suas opiniões. Então, tudo que ele pensa, ele gosta que os outros concordem com ele, ele se sente bem quando há um reconhecimento das suas opiniões. E quando também as pessoas reconhecem que ele realizou as atividades de forma correta. Para ele é muito importante a aprovação. E ele procura estar sempre próximo dos seus pares, ou de pessoas que pensam igual a ele, que têm as mesmas ideias, ou que estejam vivendo o mesmo tipo de situação naquele momento. Ele procura sempre semelhantes. Já o indivíduo que tem na sua principal fonte de motivação a necessidade de poder, ele procura sempre controlar outras pessoas, influenciar outras pessoas e dominar os meios que lhe permitam exercer essa influência nessas pessoas. Por exemplo, muitas vezes ele pode lutar para conseguir assumir determinado cargo, porque esse cargo é um meio que lhe permite influenciar as outras pessoas, por intermédio da autoridade que esse cargo lhe confere. Então, por isso ele tenta sempre assumir as posições de liderança de forma muito espontânea. Isso está dentro dele. Ele necessita provocar impacto. Ele até gosta disso. Ele preocupa-se muito com o seu prestígio. E para conquistar esse prestígio, essas posições de liderança, ele assume riscos muitas vezes elevados. Diferentemente do grupo da realização, que gosta de assumir riscos moderados. Agora, uma reflexão aqui sobre esses três motivos. Os três são importantes. As pessoas com cada uma dessas características mais predominantes são importantes e são necessárias no contexto comportamental, no contexto profissional, quando a gente fala de empreendedorismo. E até na construção de uma sociedade saudável. Precisa haver um indivíduo que tenha a necessidade de liderar, porque as equipes precisam de líderes, precisam de alguém que as norteie. Como também precisa sempre do apaziguador, daquela pessoa que promova a interação entre os grupos, as relações interpessoais fortalecidas. E a gente precisa cada vez mais, num contexto de uma sociedade que precisa da inovação para sobreviver, de pessoas que sejam exigentes consigo mesmas, no sentido de fazer as suas atividades cada vez melhor, de assumir riscos moderados e trabalhos desafiadores. Então, todo o estilo aí de perfil é necessário e é importante na sociedade. E é por isso que não existem características erradas dentro desse contexto. Existem estilos de pessoas. E sempre pensem o seguinte, todos nós temos um pouquinho de cada uma. Ninguém é só louco pelo poder e zero afiliação, ou por isso ele vai fazer tudo mal feito porque ele é zero realização, e nem o oposto. Todos nós temos um pouquinho de cada uma dessas necessidades. E de uma certa forma, um pouco de cada uma delas nos motivam. Porém, uma delas é mais reforçada em cada um de nós e nos faz motivar um pouco mais do que as outras. Imagine se todos nós fôssemos iguais, motivados apenas por uma dessas. A nossa sociedade seria muito complicada, né? E ao mesmo tempo
pobre. Agora, umas dicas finais sobre esses 3 motivos. O importante, gente, é nos conhecermos. E esse é o objetivo do nosso questionário que vocês vão preencher no final da aula de hoje. Autoconhecimento. Com esse autoconhecimento, poderemos descobrir qual é a motivação mais aflorada em nós. Sabendo qual a motivação mais aflorada em nós podemos controlá-la para que esse afloramento não seja muito exagerado e acabe nos prejudicando. Podemos também aproveitar os pontos positivos dessa motivação mais aflorada em nós. E isso vai nos nortear, saber o que nos deixa mais empolgado, por exemplo, para iniciar uma atividade empreendedora. Usar as características dessa motivação de forma equilibrada em nosso favor, como nossos pontos fortes. Então, eu convido vocês, a partir daqui, irem se observando e conhecendo o que mais motiva cada um de vocês. A partir daí, saber dosar essa motivação, combinada com os seus valores pessoais, os seus princípios éticos, e utilizar essa motivação, combinada com os seus fatores, rumo ao seu progresso e à sua evolução profissionalmente, mas principalmente como seres humanos. Você mesmo aí, aluna, aluno do agronegócio, o que te move? Responde para mim. O que te move? Não vale dizer minhas pernas, professor. Aqui eu te convido a fazer um pensamento além do movimento físico em uma direção específica. O que realmente te move? Qual é a essência que te leva a determinada direção? É a própria direção que te atrai? Os desafios no caminho? Uma pressão para ser bem-sucedido e o desejo que todo mundo tem e impõe de sermos felizes? Tudo isso junto. Afinal, o que te leva a buscar aquilo que você deseja? E por que isso te move? Falei para vocês no início da aula que década de 50 e 60 a psicologia estava muito forte dentro da administração, né? E eles estudavam motivações de maneira a padronizar o que motivaria os funcionários de uma empresa, por exemplo. Obviamente sem sucesso. Não existe padronização da motivação. Somente você vai saber o que te move. Eu, por exemplo, posso tentar estimulá-los aqui nessa aula, nessa disciplina, de diversas maneiras. E pode ser que funcione para alguns que se sintam muito motivados a participar efetivamente da disciplina, mas que não funcione com outros. Somos seres complexos e respondemos de forma diferente aos estímulos motivacionais. Porque cada um de nós tem necessidades diferentes e são essas necessidades que nos fazem agir de determinada forma. A motivação é um tema muito discutido, com muitas fórmulas, receitas prontas, divulgadas por aí. Você já deve ter ouvido frases como faça de tal maneira e seja feliz. Tenha mais motivação fazendo dessa forma. Será que funciona? Pode funcionar com alguns, mas com certeza não funciona com todos. Só você, após se conhecer, poderá dizer o que te move. Quais são os motivos que te levam a agir? É muito pessoal. E você não vai saber responder isso para mim de bate-pronto. Você precisa se conhecer um pouquinho primeiro. Algumas circunstâncias, algumas pessoas podem estimular a sua motivação. Por exemplo, você pode se sentir motivado por saber que será promovido dentro da sua empresa, ou se motivar porque vai participar como responsável por um projeto extremamente desafiador. Ou então, o que vai te motivar é saber que você foi lembrado por um grupo de amigos que você não via há muito tempo, porque você percebe fortemente o valor da amizade. Ou talvez nenhuma dessas coisas te motive, só você sabe o que realmente te move. O que nos move sempre é uma necessidade. Se eu estou extremamente cansado e preguiçoso, minha fome vai aumentando de uma certa maneira que aquela necessidade por alimento, uma hora vai me fazer me mover do sofá ou da cama para ir para a cozinha preparar um alimento. Faça essa analogia para tudo na vida. Sempre é uma necessidade que te move. Então, o que impulsiona e estimula as suas ações? Não espere que outras pessoas te motivem, que o mundo te motive. Busque conhecer a si mesmo, identificar os motivos que te levam a agir. E claro, haja. Só você pode
se fazer mover, não as outras pessoas. E aí eu finalizo essa aula com a letra da música Comida, dos Titãs, uma das mais importantes bandas do rock brasileiro. Então, essa música diz o seguinte: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Esse link vai estar em material complementar para vocês curtirem essa música completa. Eu também vou deixar para vocês em material complementar uma historinha que eu mesmo vou contar para vocês sobre 3 pedreiros construindo uma catedral, para a gente refletir sobre essa questão da motivação. Muito bacana, não percam. E a atividade da semana, da aula de hoje, é um questionário de motivações. Está lá disponibilizado em tarefas. Vocês vão ser confrontados com diversas situações do cotidiano e a cada situação vão ter 3 alternativas numeradas em que você vai escolher apenas uma. Com bastante sinceridade, tá, pessoal? É importante porque é para o próprio autoconhecimento de vocês mesmos. Ao final, vocês vão preencher os quadros que existem abaixo. Vocês vão preencher esses quadros aqui com um X em cima de cada número correspondente às alternativas que vocês anotaram. E ao final de cada tabelinha dessa, você vai somar quantas vezes o X apareceu. Não é somar os números, não. É somar quantos X apareceram em cada quadrante. Depois disso, vocês vão responder algumas perguntinhas sobre uma autoanálise sobre qual motivação foi predominante no seu perfil. E tem algumas questõezinhas lá para você fazer um comentário se você concordou, qual é a motivação predominante, se você gostaria de desenvolver alguma outra, entre outras coisas. E lembrando, não existe um resultado melhor ou pior. Existe apenas a motivação predominante para as suas ações. E a nossa sociedade e o empreendedorismo em si precisa de todos os tipos de perfis. E dessa forma encerramos nossa videoaula de hoje, nos mantendo como toda a equipe docente da disciplina à disposição de vocês para perguntas, comentários. Muito obrigado pela atenção até aqui, bons estudos e até a próxima aula.